A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que eu tenho notado nesse tempo de processo de acompanhar pessoas que buscam a restauração do casamento. E um detalhe, eu percebo que 3 coisas podem estar impedindo a restauração do casamento e sempre são as mesmas coisas. Então, eu vou gravar aqui para vocês e eu espero ser bem claro e que vocês entendam. Não são todas as pessoas, mas alguma dessas 3 coisas você está fazendo. Veja o que você está fazendo e se autoavalia, né? O que mudar, o que fazer para mudar, para que esse processo seja um processo de conhecimento e de milagres. Não pode ser um processo somente de sofrimento. Nós teremos sim sofrimentos, mas a gente não pode passar o tempo todo sofrendo por uma causa. A gente sofre, mas a gente tem um refrigério em Deus. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, sem perceber, a gente começa a errar no processo. Então, você pode estar orando, jejuando, buscando a Deus, e mesmo assim, a restauração não acontece, ou nada acontece, e muitas vezes até piora. Então, o problema não é a questão somente de falta de fé, porque quando nós estamos passando por uma situação difícil, realmente a gente começa a não acreditar, por conta daquilo que a gente está vendo aos nossos olhos, as circunstâncias, tudo de ruim, a gente começa a não acreditar. Não é que a gente não confie em Deus, mas a gente tem aquela angústia de será que vai dar certo? Será que vai acontecer comigo? Então pode ser que você esteja cometendo erros que estão bloqueando aquilo que você tanto pede, que estão bloqueando aquilo que você ora todos os dias. Então hoje eu vim te mostrar 3 coisas que, a meu ver, impede sim a restauração do casamento. Não é que Deus não possa fazer. Se o Senhor quiser restaurar o teu casamento agora, Ele vai restaurar. Mas se você melhorar essas 3 coisas, você pode ter certeza que o seu processo vai ser melhor, né? A primeira coisa, viver em função da outra pessoa. Muitas pessoas entram num processo perigoso do quê? De não viver a vida, mas viver a vida de outra pessoa. Não só, eu não vou atrás, não, mas você não vai, mas você sabe tudo, né? Você está por dentro do que está acontecendo na vida da outra pessoa, você está deixando que essas informações cheguem até você, você está vivendo em função do que o outro ou a outra faz. Então, vigiam o tempo todo, analisam cada atitude, vivem esperando uma mensagem, posta algo no status, nos stories para a pessoa ver ou para ter alguma reação, ou ver se a pessoa está olhando. Olha o horário, né? Teve a colega lá dessa semana que falou que ela olhava o horário que o marido estava olhando a foto, o status dela. Então, muitas vezes, você fica nessa angústia. Será que olhou? O que pensou? Vou postar alguma coisa que ele vai pensar isso ou ela vai pensar aquilo. Já faz com a intenção de mostrar para outra pessoa. Então, isso aí é muito perigoso. Não para o outro, porque o outro está vivendo a vida. Para você. Você vai viver numa ansiedade, ter uma aprovação, né? Você vai viver na ansiedade de mostrar aquilo que você quer que o outro veja. E muitas vezes, quem recebe do outro lado pode não receber tão bem ou nem se importar. Mas pra gente que tá buscando a restauração do casamento, a ansiedade ela chega a 1000, né? Ela dispara. Então, você para a sua própria vida para ficar ali esperando uma migalhinha, esperando, né, uma sinalização, esperando uma respostinha, sem perceber. Isso é sem perceber, tá? É imperceptível para você. E muitos deixam de viver esperando isso, esperando migalhinhas. Então, quem vive em função do outro perde a própria identidade. Isso gera pressão, depressão, ansiedade. A pressão afasta a pessoa do projeto de Deus. Porque quando você vive em função da outra pessoa, você não está esperando em Deus, você está esperando uma reação da outra pessoa. Então, a restauração, ela não acontece quando você se anula. Ela acontece quando você se posiciona e quando você se posiciona corretamente. Né? Não basta só orar e jejuar, é igual eu estava falando essa semana, né? Muitas pessoas pensam que a restauração do casamento vai acontecer se ela ler milhões de testemunhos, né? Se ela estiver ali querendo o casamento, mas eu quero tantas coisas, mas nem tudo que eu quero eu posso.
Então, eu tenho que entender que o que depende de mim, eu faço. O que depende de Deus, quem tem que fazer é Deus. Né? E a gente vive nessa pressão. E eu entendo, eu passei por isso, porque a gente quer uma resposta, a gente quer uma solução para aquele problema que está doendo. É um problema que fica martelando. Então, a gente quer. Então, pare de viver em função da outra pessoa. Se você está esperando que o outro olhe seu stories, que olhe seu status, ou que qualquer migalhinha, para. Você não precisa disso. Melhor você silenciar seu status, melhor não postar nada do que você viver nessa pressão de querer estar a par do que o outro está olhando, do que o outro está fazendo, que, né, vigiando o tempo todo. Isso só vai te gerar ansiedade. Gaste seu tempo para fazer outra coisa. Segundo fator, tentar controlar o processo. Isso eu tentei demais. Eu reconheço. Tentei demais controlar, Senhor. Se essa restauração não chegar até o Dia das Mães, se ele não me mandar uma mensagem, Senhor, parei. Não vou mais, é muito sofrimento. Chegava o Dia das Mães, nada. Daí, qual que era a outra data depois do Dia das Mães? Dia dos Pais. Se no Dia dos Pais, né, não acontecer nada, eu vou parar. Se no Dia das Crianças, eu ficava arrumando data na minha cabeça, eu ficava arrumando prazo. Por quê? Eu queria controlar o processo, sendo que quem controla é Deus. Eu poderia clamar ao Senhor, mas eu controlar, eu só me machucava, porque eu colocava prazo, e esse prazo não acontecia, eu me frustrava. Né? Se até o Natal não aconteceu, eu desisto, Senhor, eu desisto mesmo. Passou o Natal, passou 2, né? E nada. Então, eu falo, muitas vezes a gente coloca situações para impedir o nosso processo. A gente quer controlar o processo, a gente atrapalha o processo. Então, um erro muito comum é querer controlar tudo. E isso eu falo por conta de ser uma pessoa muito controladora. Que eu mudei muito, mas ainda eu quero, de alguma forma, dar um jeitinho, a gente não consegue. Quando é milagre, a gente não consegue. Você pode dar um jeitinho nas suas coisas, aquilo que você pode fazer. Mas o que Deus pode fazer, é só Ele que pode fazer. Então, é querer saber o tempo todo o que falou com o filho, o que deixou de falar, né? Porque ali você vai arrumar alguma estratégia para você tocar no assunto, para você conversar, para você forçar ali uma conversa. É querer resolver na força aquilo que você não pode resolver. É querer controlar o processo, muitas vezes nas mãos do Senhor. É isso que eu fazia, né? Senhor, não quero mais isso. O Senhor falava, meu Deus, minha filha, decide, né? Tá difícil de te entender. Mas o Senhor nos entende, né? Ele é pai, Ele conhece. Até os nossos filhos, quando estão chateados, falam alguma coisa, falam, não, é momentâneo. Porque a gente conhece, a gente não dá muita importância. Acho que Deus não me dava tanta importância, porque Ele conhecia o desejo do meu coração. Mas, eu falo uma coisa certeira, vocês precisam entender algo. O que é espiritual não se resolve no controle. Tem coisas que só Deus pode tratar. Tem coisas que só Deus pode curar. Um coração orgulhoso, o arrependimento, né? É só Deus que pode cuidar. A gente não pode. Então, quando você tenta acelerar o processo, você atrapalha. Você atrapalha. Ai, mas eu poderia fazer isso. Ai, eu vou postar no lugar. Teve uma colega nossa, gente, eu ri tanto, que ela pegou uma foto de um restaurante, né? E tinha 2 taças na mesa, no restaurante, que ela tirou a foto, colocou lá as 2 taças. E como se ela estivesse lá com outra pessoa, né? 2 pessoas, os pratos, assim, uns petiscos. Gente, ela tirou essa foto do Google, né? Ela foi tão boa porque ela pegou a primeira foto ainda, sabe? Ela não, nem escolheu tanto. Na época ela pegou do Google ali, imagem de jantar, e colocou. Pra quê? Pra fazer ciúme pro marido dela. O marido dela nem ligou, mas ela ficou naquela expectativa dele olhar, ela ficou naquela expectativa dele comentar ou dele querer falar alguma coisa. Nada. Ele nem olhou o status dela. Ou seja, ela atrapalhou o processo dela. Ela poderia estar fazendo outra coisa. Ela poderia estar aprendendo a Bíblia, um livro da Bíblia. Eu sempre falo, quando vocês estão muito ansiosos, não tem nada que fazer, vai aprender as histórias da Bíblia, né? Eu sempre procurava um livro e eu ia estudar aquele livro. Faça isso, né? Pelo menos você vai estar gastando seu tempo com coisa boa do que estar forjando algo. Né? Deus deve dar risada, né? Falar, meu Deus, para que tudo isso? Né? E a pessoa se empenhou tanto e o marido não olhou. E eu dei tanta risada porque quem viu pensou realmente que ela estava com outra pessoa. Até comentei com uma colega nossa, falei, nossa, fulano saiu para jantar, não falou nada. Ela falou, dá um Google, pega a foto, dá um Google. Quando eu dei, gente, eu comecei a rir. Eu falei, eu não acredito que ela teve essa capacidade, porque eu não tenho essa imaginação. Mas as pessoas têm, né? As pessoas forjam.
Então você atrapalha o processo, você quer controlar o processo e milagre a gente não controla, né? Eu posso controlar o que eu faço. Hoje eu vou fazer uma oração assim, assim, beleza. Hoje eu vou, né, buscar a Deus numa igrejinha tal, a mais humilde, que eu quero ouvir a palavra. Tranquilo. Agora, o processo é tentar controlar, não consigo, vou me decepcionar. Ela ficou super decepcionada, porque ela gastou uma energia em algo que nem precisava. Terceira coisa e a mais importante, não mudar nada internamente. É você. Lembre-se, quem está no deserto é você. Quando eu falo isso, as pessoas ficam chateadas. Porque é difícil você falar, mas eu preciso mudar? Mas como eu preciso mudar? Se meu marido me traiu, se meu marido tá com outra pessoa, se isso e aquilo, blá, 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 blá. Calma, calma. Mude a tua mente. Para, respira, né? Esse aqui é o fator primordial. É o terceiro, só que é o mais sério, né? É o que eu mais vejo acontecer. Muitas pessoas querem a restauração, mas continuam com os mesmos comportamentos, com os mesmos erros, com os mesmos orgulhos, com a mesma falta de perdão, só acusando o outro. Quando você só acusa o outro, algo errado está em você, tá? Ah, mas fulano errou. É lógico que errou. Está na cara que ele errou. Mas será que você não errou também? Ai, só eu sempre fui uma mulher boa, sempre foi isso. Gente, olhe profundamente, lá dentro, no interno. O que você errou? Deus fala com a gente, Deus mostra, só que a gente não quer entender. E a gente comete os mesmos erros, as mesmas reações, a mesma comunicação. Pensa o marido falar com você, você com a cara emburrada, você com aquele rancor. Eu sempre falo que o corpo fala, né? E a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Uma postura diferente, né? A pessoa ela já fala na agressividade, quando ela vai pedir um conselho, ela já pede na agressividade, como se ela tivesse razão, quando ela vai conversar com o marido. Quem que quer voltar? Nem eu quero. Nossa, eu escuto, eu falo, meu Deus do céu, será que o marido volta? Senhor, só o Senhor para mudar, porque ninguém quer conviver com uma mulher, com uma goteira, né? Não tem a parte lá de Provérbios que fala da mulher virtuosa, ninguém aguenta. Assim como o homem, ninguém aguenta. Pensa um homem reclamão, que não faz nada, que não ajuda, que não auxilia. Pensa que a mulher tem que fazer tudo na vida, cuidar dos filhos, cuidar da casa, sustentar a casa, que tem muitos aí, né? Sustentar tudo. E chega do trabalho e fica lá, só mexendo no celular. Eu queria também chegar do trabalho e ficar mexendo no celular. Eu posso? Não posso. Então, assim, a gente tem que mudar. Tanto o homem quanto a mulher. Cada um tem o seu papel, mas os dois estão em prol do casamento, né? Quando você tem a mesma postura, tanto corporal e emocional, quando você comete os mesmos erros achando que tá mudado, não. Até porque quando você muda, você nem percebe. Você vai perceber lá na frente quando você fala, nossa, eu não acredito. Passou tanto tempo, eu fiz tudo isso. Nossa, como eu consegui fazer tudo isso? Porque assim, no meu caso, eu descansei tanto. Eu já falei pra vocês que na última decepção que eu tive, né, que foi quando a gente se reaproximou, eu achei que era a volta, ficamos uns 15 dias ali, né, namorando, eu achei que, e de repente ele do nada me cortou, né, dizendo que não dava certo, que ele tinha pensado muito, não sei o que, aquilo ali pra mim foi o final, que eu falei, a partir de hoje não me submeto mais a nada. Então, se Deus restaurar, amém. Se não restaurar, amém também. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu entreguei com o coração sangrando, doendo, mas eu mudei completamente a minha postura. E aí eu comecei a mudar realmente. Eu sempre falo, eu já estava com 1 ano de deserto. Eu comecei a mudar porque a minha mudança não era em função do meu marido. A minha mudança era para eu não sofrer. É para o Senhor mudar realmente a minha mente e eu mudar o meu comportamento, a minha postura, eu mudar internamente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, Deus, ele não vai restaurar algo para voltar ao mesmo lugar. Deus, ele restaura para ter mudança, né? A vida 2, ela não é fácil, até mesmo para quem está bem, para quem não passou por um deserto. Imagine vocês que estão quebrados, que passaram por um deserto, quebrados emocionalmente, muito financeiramente, voltar e aí começa tudo de novo, aquela goteira pingando, as discussões, as brigas. Então, sem transformação, a volta não é restauração. Ela muitas vezes é repetição de erros, né? Não significa, é o que eu falo pra vocês, quando o homem ou a mulher que foi embora volta pra casa, é um milagre, com certeza, uma pessoa que não queria mais o casamento, não queria voltar, só o fato dele voltar, dela voltar, é um super milagre, é Deus movendo o coração. Vai permanecer? Nem sempre, porque se continuar com os mesmos erros, a mesma falha de comunicação, o mesmo tudo, é uma repetição, né? E não queira repetir os erros, queira uma transformação.
né? Uma virada de chave, uma virada na mente. Então, talvez não seja só algo que você precisa avaliar na questão de hoje, mas também futuramente, né? Eu sempre falo que Deus coloca tudo no lugar. Quando a gente tem o casamento restaurado, a gente fica com certos receios, pisando em ovos, mas o Senhor, ele vai dando a orientação, porque ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos orientar. Então o Senhor não deixa ninguém enganado. O Senhor, ele deixa tudo muito claro e ele vai te orientando. Então confia em Deus. Queira passar pelo processo, mas deixa que o Senhor conduza o processo para você passar. Não tem coisa melhor que a gente viver pelas misericórdias de Deus, ele mostrando o caminho, a gente caminhando, porque daí a gente sofre menos. Não é que o caminho não vai ter sofrimentos, só que o caminho ele vai ser mais ameno, né? Você vai ter um dia bom, você vai olhar e falar, nossa, Senhor, que bom, hoje eu estou bem. E cada dia mais você vai ficar bem. E quando você ficar ótima, tá? Quando você ficar lá no auge, do melhor, a pessoa vem totalmente arrependida e quer voltar. É esse o processo. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Essa dor que você está sentindo, tudo isso vai passar. Vai passar, eu te garanto que vai passar. Eu já passei dias assim que eu não queria nem abrir os olhos, eu não queria nem levantar para trabalhar. Muitas vezes eu não queria nem cuidar das minhas filhas, mas eu precisava, porque eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Mas passou e hoje eu vivo uma nova vida, uma nova realidade. Então eu falo para vocês com toda a segurança, vai passar. Mas entenda o processo, aquilo que você pode fazer, faça. Faça hoje, comece. Comece um propósito, né? Eu sempre, o que eu fazia? Quando eu acordava, eu já pedia para o Senhor entrar na minha vida. Senhor, tem aquela música, né? Meu universo do PG. Eu ligava aquela música, né? E eu falava, Senhor, seja meu universo, né? Conduza a minha vida. Eu confio em Ti. Eu declarava isso todos os dias. Hoje o meu dia vai ser maravilhoso, porque eu estou na Sua presença. Hoje eu viverei grandes milagres, porque eu estou na Sua presença. A Sua graça me basta. E os dias foram passando e eu fui ficando cada vez melhor. De mente, de coração, de tudo, sabe? O perdão veio. Eu limpei a mágoa que tinha, porque a gente quando passa por muito sofrimento, não tem como a gente ser a mesma pessoa. Mas o Senhor vai limpando, vai curando as feridas. E quando eu estava bem, o Senhor restaurou. Então é esse o processo, né? Tenha a responsabilidade de dizer, vou lutar pela restauração, mas vou viver. Eu vou continuar vivendo. E não apenas vivendo por lutar. Não, vou lutar e vou viver a minha vida, porque o Senhor deixou uma vida maravilhosa. Né? Destrava isso que está parado na sua vida. Destrava esse processo. Tira a mão, solta a corda. A restauração não é só uma oração, é um alinhamento com Deus. É a sua intimidade com Deus. Né? Ore, jejue, caça de demônios só sai com jejum e oração. Nós temos um e-book aqui embaixo, caso você não consiga jejuar sozinho, com tudo, com horário, com tudo. Temos também lá no blog, jejum, oração, tudo gratuito. Façam, estejam à disposição. O Senhor é o que faz o milagre. Mas nós estamos num processo de responsabilidade, de restauração pessoal. Aceite o seu chamado, porque lá na frente você vai entender por que tudo isso aconteceu na tua vida. Se você quer ver mudança fora, comece dentro. Corrija a sua postura, corrija suas atitudes, ajuste o seu caminhar, entregue o controle e deixa Deus fazer o que você não consegue. Escreva num caderninho, hoje meu dia está feliz porque eu tenho Deus, eu tenho minha família. Um caderno de gratidão. Você vai exalar, você vai emanar gratidão, agradecendo a Deus, muitas vezes pelo milagre que nem aconteceu. Agradeço porque eu tenho um casamento restaurado, tenho um marido amoroso, provedor. Coloque tudo que você quer e pare de reclamar daquilo que você não tem. Traga à vida aquilo que você quer para a sua vida e não reclame porque está acontecendo algo e você vai ficar lambendo suas feridas. Sabe por quê? Porque você vai ficar pior. Porque se a gente pensa, dá revolta, né? Então não pensa. Esteja disposto a mudar. Eu vou mudar a minha vida com Deus. Eu vou fazer o que eu posso fazer e Deus vai fazer a parte dele. Eu vou orar, vou jejuar e vou viver. E o Senhor vai fazer o milagre. Porque isso não cabe a mim, cabe a Ele. E o Senhor vai fazer grandes milagres na sua vida. E isso vai passar, e você vai me escrever, você vai testemunhar e falar, só realmente passou. A dor passou, a mágoa passou, meu casamento foi restaurado. E eu acreditei, porque Deus é fiel, e Ele é fiel.
Entenda. Então, coloque em prática tudo isso que eu falei e tirem, né? Tirem o impedimento. Tirem essas coisas que travam a restauração, né? Algo que o Senhor pode fazer, Ele vai fazer. O que você pode fazer, faça você. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.